1 Coríntios capítulo 3. Versículo 12. Amém. As mulheres ontem. Tem mulher aqui que foi para Olambra ontem? Ó. Foi uma turma de mulher ontem, estão tudo com as canelas doendo hoje. Vamos os homens para Olambra? Deus me livre. Ontem nós fomos para o sítio do Rodolfo, tomamos banho de piscina e comemos muito churrasco ontem. Eu acho que é mais plausível, né? Foi melhor. Não, vocês podem ir para Olambra, vai para Olambra. Vocês gostam de ver, vocês gostam de caminhar. Ontem vocês devem ter ficado saturada. Mas eu fiquei muito feliz, viu? Quantos, cadê a Cláudia? 75 mulheres. Vamos falar de Jesus, vamos. Que mobilização. Muito bom. Parabéns às meninas. O evento pago, que não foi um valor tão, um valor considerável, e consegui mobilizar tudo isso de mulheres. Foi muito bom. Só que hoje elas ficaram tudo em casa com o pé dentro da bacia de água quente. Eu sei que você está em casa aí me assistindo, viu? Vamos lá então, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 3. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, ou de glória em glória, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. Eu gosto quando Paulo diz assim: sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé. Paulo, ele está trazendo algumas explicações referente ao tempo de Moisés e ao tempo da graça. E nesse sentido, de repente ele vai dizer assim: não somos como Moisés. E aí ele traz um relato que, quando Moisés sobe ao monte, ele vê a glória de Deus, isso causa um efeito em seu semblante. Porque se eu digo que vejo a glória de Deus, e eu não carrego efeitos da glória de Deus em minha vida, talvez eu não tenha visto a glória. Quando ele desce do monte,
o rosto está reluzindo. Ele meio que não percebe, até porque aquilo que carregamos não é para percepção nossa, é para percepção do outro. Espiritualidade que só eu enxergo está errada, equivocada. A espiritualidade que eu carrego tem que produzir frutos para que o outro se alimente. É mesa farta, é oferecer. Moisés meio que não percebe, mas o rosto estava diferente, estava reluzindo, estava resplandecente, resultado da glória. Só que ele, por causa da glória, se acha diferente. Então cobre o rosto, para que não vejam a glória. Porque viu a glória, se achou diferente. Porque teve uma experiência de ver Deus, achou que era diferente. Por isso que Paulo vai dizer, nós não somos como Moisés. Porque a glória dele, com o passar do tempo, dissipou. E o véu que era para esconder a glória, agora é o véu para proteger o rosto, que não tem mais glória. E eu coloquei um tema nessa noite, deixando de atuar. Atuar no sentido artístico, porque a gente atua dando glória, atua falando em línguas, a gente atua quando vem para a igreja, porque às vezes em casa, nós não somos o que somos aqui. Aqui a gente dá glória. Em casa, sabe lá Deus o que a gente faz. A gente atua. Em casa, no trabalho, na igreja. E o desafio hoje é pegar as personas que criamos para proteger algo que a gente não tem. É Moisés, não tem glória, mas está com um véu no rosto. Para quê? Para que ninguém veja que a glória se foi. Deixa eu pensar algumas coisas sobre isso. Eu lendo o texto do capítulo 13, eu quero falar sobre 3 ausências na vida dessa igreja. Faltam 3 coisas. Paulo está dando um ensinamento e faltam 3 coisas. A primeira delas, a autenticidade. Diga para alguém que está do seu lado. Será, diga, que se você for quem você é de verdade, eu vou me assustar? Será que eu vou ter uma surpresa? Se eu for autêntico diante de vocês, eu mesmo, será que vocês vão se assustar? A autenticidade é isso. É você alinhar o que você pensa com o que você diz e com o que você faz. Então eu penso, eu falo e eu sou. Isso é a autenticidade. Paulo nas entrelinhas vai dizer, ei, está faltando autenticidade para vocês. O que Paulo está dizendo? O discurso é um, só que o comportamento é outro. Talvez um pouco olhando para Moisés, tinha o discurso de quem carregava a glória, mas usava um véu na face, para que ninguém visse e percebesse que a glória tinha ido embora. É o discurso de quem carrega a glória, mas não tem glória. É o discurso de quem diz dizer a verdade, mas não tem verdade.
Deixa eu te falar uma coisa, eu ouvi uma frase hoje que mexeu comigo. O que Deus tem para você. Preste bem atenção. O que Deus tem para você. Não é para a imagem que você criou. Não é para o falso que você construiu, para que as pessoas vejam. O que Deus tem para você é para quem é a tua verdade. O que Deus está preparando para a tua vida, não é para essa persona que anda com um véu no rosto, mostrando aos outros aquilo que você não é. Talvez a palavra seja, quando você começar a ser quem realmente você é, algumas portas vão se abrir na tua vida. Você lembra do dilema de Jacó? Ele encontra um anjo no val de Jaboque, e o anjo está perguntando para ele, quem você é? Eu sou Jacó. Mas esse Jacó já foi Esaú. Esse Jacó já enganou o pai. Há uma crise de identidade. Vou dizer de novo, o que Deus tem para entregar na tua vida é para quem você é de verdade. Não é para a imagem que você está construindo para que os outros vejam. Talvez algumas coisas estão retidas porque você está dentro desse lugar, preocupado a mostrar às pessoas aquilo que você não é. Então a autenticidade é alinhar aquilo que eu penso com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Sabe outra coisa que falta a essa igreja? Maturidade. Irmão, como o mundo tem sofrido por causa da falta de maturidade. São crianças espirituais, crianças emocionais, são crianças em todos os aspectos. Se invadiu os lares. São homens que já deveriam ser homens, mas ainda são meninos. São mulheres que já deveriam ter assumido responsabilidade, mas ainda estão brincando de casinha. Falta autenticidade, falta maturidade. Eu sei que vocês estão cansados de apanhar. Mas esse mês vai ser nessa linha. Posso ouvir um amém? Agora diga assim, fale mais, Senhor. Gasgou, né? Sabe o que eu penso sobre maturidade, irmão? Primeira coisa, você tem que entender quem é você. Maturidade tem a ver com entender quem é você. Quem é você não tem a ver com as suas dores ou suas necessidades, porque às vezes você se transforma na tua necessidade. Às vezes você se transforma na sua dor. Às vezes você se transforma no seu sonho. Não. Quem é você quando não sonha, quando não tem necessidade e quando não sente dor? E esse é você. Maturidade é você saber onde você está. Em que sentido? Saber se colocar no seu lugar. Lembra quando Jesus está falando de uma festa? Quando vocês chegarem numa festa, não se apressem em ir buscar os primeiros lugares, para que o dono da festa não mande você se levantar para dar lugar ao outro. Não, espere ser convidado. Sabe o que significa isso? Saber onde você está. Maturidade é saber onde você cabe. Você está tentando às vezes entrar em corações que não cabe você. Você está tentando entrar em lugares que não cabe você. E aí você começa a arrancar pedaços para acessar esses lugares, mas são pedaços que Deus não quer que você arranque. Irmão, eu entendo que existem problemas, ou melhor, dias difíceis na nossa vida. Eu entendo que tem dias que são tempestuosos. Eu entendo que existem dias que são dias desafiadores. Eu entendo que existem dias que nós estamos tristes, para baixo. Mas eu não suporto gente chata, irmão. Misericórdia. Porque tem gente que quer mostrar o diploma de chatice. Tem gente, irmão, que não serve ninguém, mas quer ser servido o tempo todo.
não entendeu o seu lugar. Então maturidade tem a ver com quem você é, onde você está, e outra coisa, você precisa entender quem está ao seu redor. O mundo não é só teu, as dores não são só tuas, não, tem gente do teu lado que está sofrendo, e às vezes você está adoecido porque alguém que está do teu lado não atendeu às suas demandas. Passa-me o favor. Existem algumas maneiras de você se mover. Você pode se mover por propósito, mas você também pode se mover por necessidade. Você pode se mover por direcionamento divino, mas você também pode se mover por suas ausências. Existem comportamentos que algumas pessoas têm que não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com o evangelho. Às vezes é só uma ausência que ela tem, e aí você fica buscando nos outros aquilo que é uma ausência dentro de você, de maneira que se as pessoas que estão ao seu entorno não oferecem a você aquilo que é uma ausência, uma necessidade, a pessoa não serve. Eu falo isso muito nas relações do casamento. A maioria das pessoas se casa porque vê no outro uma oportunidade de preencher vazios que carregam. Não, o outro não é o depósito das suas frustrações. Às vezes você está exigindo algo de alguém que esse alguém mesmo não teve. Você vem cheio de lacunas na vida, é igual as pessoas buscam a igreja. Tem vazios existenciais terríveis. Aí o pastor tem que ser pastor, pregador, cantor. Estou falando igual mineiro, né? Pastor, pregador, cantor, psicólogo, empreendedor. Pastor tem que atender todas as demandas. Amarrado, irmão. Haja tempo para formação em tudo isso. Hã? Então você precisa entender quem você é, saber onde você está e entender quem está ao seu entorno. Você tem necessidades na tua casa, mas você já parou para pensar qual a necessidade dos teus filhos? Qual a necessidade da tua esposa? Qual a necessidade do teu marido? Você vem aqui porque às vezes você carrega demandas, mas você já parou para pensar qual a necessidade da comunidade? Já perguntou a alguém o que você está precisando? Já procurou Rodolfo? Ô Rodolfo, quem é que está sem cesta básica esse mês que eu possa ajudar? Eu não tenho muito não, mas eu tenho 2 pacotes de arroz, eu vou deixar um aqui e vou levar o outro. Já perguntou ao grupo de intercessão quem é que está pedindo oração para você também? É engraçado que a gente não serve os departamentos, mas na hora que a gente precisa do departamento, a gente quer usar e quer exigir. Por quê, irmão? Porque você dá o dízimo, você deixa uma oferta aqui, você constrói esse tipo de pensamento? Não, aqui você não paga por um espaço, por um culto. Não. Aqui você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, a qual todos servem todos. Todos servem todos. Ah, mas tem igreja que faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz... Amém, irmão? É por isso que nós temos a diversidade de lugares. Mas aqui nós estamos gerando gente madura. Você quer um pastor ou uma babá? Precisa ver o rosto de vocês. Engraçado que às vezes tem coisa que a gente não recebe em casa, mas a gente exige da igreja. Você não recebe do teu trabalho, mas você exige das pessoas da igreja. A gente precisa amadurecer. Então você precisa entender quem você é, onde você está, quem são as pessoas que estão ao seu entorno. E maturidade tem a ver com saber como lidar com isso. Você tem que saber lidar com a diversidade de pessoas. Porque tem gente que sorri à toa, mas tem gente que não quer sorrir. E está tudo bem se esse alguém não quer sorrir, irmão. Porque às vezes, não sorrir te gera desconforto. Hoje eu estava brincando com a minha esposa.
acabei de ministrar uma palestra lá em Bragança, foi uma bênção. Aí depois, uma irmã com muito carinho me procurou e falou: pastor, você é uma bênção, Deus te usa, o milagre acontece. Você precisa sorrir mais, pastor. Você precisa ser mais aberto, pastor. Fica aqui todo mundo falando que você não dá sorriso para ninguém, que você não abre para ninguém. Eu falei: irmão, eu sou tímido. Não, você não é tímido, você prega. Eu falei: não, eu sou tímido. Não, você não é tímido, você é psicólogo. Não, eu sou tímido. E eu preciso aprender a lidar com isso, irmãos. Porque isso faz parte de maturidade. Por fim, o que falta nessa igreja, bispo? Falta discernimento. Discernimento tem 2 pilares. Primeiro, percepção. Segundo, revelação. Discernimento, você se pauta em percepção. Você percebe o que o ambiente está colocando. E depois você vai para o joelho, irmão. A gente precisa buscar revelação. Senhor, o que tu está tentando comunicar com isso? O que essa tempestade está dizendo para mim? O que essa perseguição está dizendo? O que essa escassez está dizendo? O que esse momento difícil está tentando revelar? Por que eu estou passando por esse processo? E sabe onde você descobre isso? Joelho, irmão. Oração, irmão. Não é os outros orando por você. Não é você buscando as irmãs do coque, da revelação, da profecia. Não, é você indo para o secreto. Senhor, por que está desse jeito? Lembra de Daniel? Daniel tinha uma questão, uma demanda. Ele leva essa demanda a Deus e ele começa a buscar a presença de Deus para que Deus responda a ele. Ei, os anos podem ter passado, as estações podem ter mudado, a maneira de se comunicar na terra mudou. Antigamente era carta, telégrafo. Hoje um celular você consegue mandar mensagem para o mundo inteiro. Mas a maneira como nós falamos com Deus é a mesma. É a oração, a maneira como Deus nos dirige é a mesma, é a revelação, e Ele não dá revelação para qualquer um. O salmista vai dizer: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Está perdido, está desconfiado, está sem destino? Põe o joelho no chão, vai falar com Deus. Fala comigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa batalha? Eu estou orando, mas Deus não falou nada. Se você está orando e Ele não te respondeu, é sinal que Ele quer que você continue orando. Ouvi só um aleluia da pastora Franci, porque isso dá um desespero. Porque o crente, quando começa a orar, ele pensa que Deus é fast food. Está orando e Deus não falou nada, continua orando. O Daniel orou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 21 dias o anjo aparece. E se não tivesse aparecido, ele teria continuado em oração. Eu já não sei mais o que fazer, bicho. Eu estou orando e Deus não fala nada. Continua orando. Para de fazer macumba gospel, irmão. Não. Nada contra a religião, pelo amor de Deus. Essa não é a ideia. Eu estou falando do ritual. Porque às vezes a gente quer ritualizar aquilo que é simples. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala com o teu Deus. Que o teu Deus em secreto vai te responder. Deixa eu falar do secreto, porque a gente perdeu a habilidade do secreto, porque o secreto é onde só eu vejo Ele e Ele me vê. Secreto não é ficar buscando profecia, secreto não é ficar buscando movimento. Sabe qual é o lugar que Deus vai falar com você? Na tua casa. Se Deus não está falando na tua casa, o problema é você. Desculpa a agressividade. Se você precisa ir na igreja A, igreja B, igreja C para ouvir o Deus falar, é porque o contato com o Criador seu está cheio de ruído. E
como dizia o cântico antigo, guarda o contato com o teu Criador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Eu sou assembleano de raiz. Não se alegra não. O tecladista já me acompanhou aqui. Eu estou sentindo que ele já ficou na igreja, irmão. Para de atuar, irmão. Para de querer ser quem você não é. Para de querer demonstrar aos outros aquilo que não é uma verdade dentro de você. Ei, põe para fora. Já teve náusea, irmão? Daquela braba? Eu sou de um tempo no Rio de Janeiro que a gente tinha náusea, não tinha medicação. Alguém já viu isso? Qual o remédio para passar a náusea quando você mora numa comunidade que não tem remédio? Hã? O quê? Não, irmão. Porque boldo não era para qualquer um. Dedo na garganta. Hã? Alguém conhece essa medicação aqui? É boa, não é? A náusea vem aqui, tumultua tudo. O que é que você precisa fazer para a náusea passar? Vomir. Enquanto você não põe para fora, o que ocorre? O mal-estar continua. Sabe por que você adoece na alma e no espírito às vezes? Porque você está carregando dentro de você um mal-estar. E você não tem coragem de falar para ninguém. E você não tem coragem de abrir o coração para ninguém. E aquilo começa a te nausear, te dá uma gastura, tira suas energias, tira a tua vontade de viver. Quando você está nauseado, você tem que pôr para fora. Vai, Mita, põe para fora. É instantâneo. Você põe para fora aquilo que está te fazendo mal. Automaticamente o bem-estar aparece. Às vezes você está sofrendo porque você decidiu guardar algo que está te fazendo mal. E o Espírito Santo está falando hoje. Põe para fora. Vomita. Para de atuar, irmãos. Para de ser artista na tua casa. Para de ser artista para tua esposa. Para de ser artista para os seus filhos. Está na hora de você revelar quem é você na essência. É crítico essa palavra, eu me enquadro nela. Ele descobriu que eu sou assembleano. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do... Vai voltar aqui nunca mais, pastor maluco pregando. Vou falar de 4 prejuízos para quem decidiu viver uma vida falsa. Primeiro prejuízo, desconexão. Você se desconecta de tudo, porque tudo que você está fazendo, tudo que você faz, você não faz por causa de si. Você faz por causa da mentira que você carrega. Você se desconecta de tudo e de todos. Você não tem vida real. A primeira coisa para quem vive uma vida falsa é desconexão. Sabe o que significa isso? Está caminhando sozinho. Está caminhando sozinha. Não está conectado a ninguém, não está conectado a nada. Você já assistiu uma peça teatral? Já foi ao teatro? Aquele personagem que está lá vive num mundo ilusório, atua apenas enquanto está no palco, não tem vida além daquilo, tudo acontece naquele cenário.
Sabe por que existem pais que não estão conectados aos filhos? Porque dentro de casa ele está atuando uma paternidade. Sabe por que tem maridos que não estão conectados à esposa? Porque dentro de casa ele está vivendo uma mentira. Sabe por que existem esposas que não estão conectadas aos seus maridos? Porque ela não é quem realmente ela diz ser. Segunda coisa, desgaste. Está desconectado do ambiente que você vive, gera em você desgaste, cansaço, ausência de vontade de viver. É o desgaste na alma, é o desgaste no espírito. Sabe por quê? Custa muito manter uma falsa aparência. Custa muito esconder os contatos do telefone. Custa muito esconder os sites que visitou. Custa muito esconder os lugares que frequentou. Custa muito viver lá fora, falar um monte de palavra torpe, e quando entrar na igreja, ter que manter a boca alinhada e santa, porque não é habitual. Gasta energia, é um desgaste enorme. Desconexão, desgaste, desorientação. Porque você acaba não sabendo quem é você na verdade. Está tão acostumado a viver para servir os outros? Está tão acostumado a viver para receber aplausos? Mas eu tenho que viver assim, bispo. Por quê? Se eu viver quem eu realmente sou, ninguém me aceita. Então muda quem você é. Transforma aquilo que você é. É cansativo, irmão. Ter que chegar no lugar e fazer tudo aquilo que os outros gostam só para ser aceito. Aqui você não precisa ser assim, tá? Lembra aquela canção antiga? Eu venho como estou. Eu venho como estou. Essa é do tempo da irmã Ruth, não é, irmã? Porque Jesus por mim sofreu. Sabe quem morreu na cruz de Jesus, do Calvário por você? Não foi eu. Se tem alguém aqui que você precisa resolver suas mazelas, é Cristo. E eu não estou dizendo que você tem que ser arrogante, petulante para ser. Não, eu vou ser do jeito que eu quero, então já que é assim, eu vou desagradar todo mundo. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando do preço que te custa para viver uma vida mentirosa. Perde a identidade. Perdeu a identidade, perdeu o fator crescimento. O desenvolvimento para. O desenvolvimento não acontece para aquele que decidiu viver uma vida de atuação. Às vezes se repete, domingo à tarde, está na hora de colocar um sapato, está na hora de colocar uma boa camisa, está na hora de colocar uma boa calça, está na hora de pegar uma Bíblia, está na hora de ir para a igreja e mostrar para aquelas pessoas o crente que eu sou. Mas por dentro a alma está apodrecida, cansada, desconectada, desorientada. Posso te dizer uma coisa? Não tem destino nisso. Às vezes a gente se gasta tanto, irmãos. A gente tem uma onda de líderes, pastores, obreiros que tiram a vida. E aí às vezes a gente fica se perguntando, como é que uma pessoa que pregava, como é que uma pessoa que falava em línguas, como é que uma pessoa que frequentava igreja tirou a própria vida? Porque aquela pessoa que todo mundo via, não era ela na verdade. A resposta é simples. Porque aquela pessoa que todo mundo via dar glória a Deus, todo mundo via sorrindo, não era a essência daquela pessoa. Enquanto a gente guarda, não dá para ser tratado. Enquanto a gente esconde, não dá para ser transformado. Enquanto a gente não joga na luz, não dá para ter mudança. Enquanto a gente não se permite ser vulnerável, a gente nunca vai conseguir ser forte. Enquanto você não se permitir ser vulnerável, você nunca será forte na tua vida. Tem dia que você, como pai, você tem que chegar para a tua esposa e dizer, ó, estou dando conta não. Você pode me ajudar?
Melhor do que brigar com ela quando ela te cobrar alguma coisa. Tem dia que você, como esposa, mas deixa eu dar uma dica para as esposas aqui, sem gritar, tá, mulheres? Você tem que chegar para o marido e dizer assim, ó, estou cansada. Fala desse jeito que o acolhimento é melhor. Sem aquela conversa assim, é por isso que eu falo que eu vou embora dessa casa. É por isso que eu digo para você que eu não estou aguentando mais. É por isso que às vezes você me chama de louca. Não. Tem dia que você tem que pôr para fora. Não estou dando conta. Não estou conseguindo. Porque às vezes o crescimento parou, irmão. Porque a atuação é uma atuação. Deixa eu te dar um exemplo prático. Existem crianças que fazem filmes. Quando elas crescem, a série acaba. Porque todo mundo quer uma imagem única. Não tem continuidade. Eu sei que Deus está falando com você nessa noite. E a proposta para nós nesse lugar, nessa casa, é tirar o véu. Porque se existem prejuízos por manter uma falsa atuação, também existem benefícios quando a gente decide assumir uma vida real. O texto vai dizer que, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente no versículo 18, face descoberta. Face descoberta reflete aquilo que é real de Deus. Face descoberta é oportunidade para ser transformado. Sua empresa está falindo. Mas às vezes você quer continuar com o mesmo padrão de vida para mostrar para os outros que você não está mal. Seu casamento não está bem. Mas às vezes você quer mostrar para todo mundo que ainda as coisas estão legais. Sua saúde não está boa, mas você carrega a casa nas costas, então você não pode mostrar para ninguém que você está doente. Você está fraco espiritualmente, mas você aprendeu aquele discurso, não, enquanto eu sirvo, Deus me cura. Mentira. Como é que alguém que está sangrando pode derramar vida em alguém? Isso não é bíblico. Não tem fundamento, é achismo da nossa cabeça. Talvez você está atravessando uma grande agonia, mas porque você está acostumado as pessoas olharem para você e dizer, olha, eu admiro você, você tem medo de ser vulnerável. Olha, eu não posso, bispo, recuar, porque tem muita gente que depende de mim, e se você partir, você está dando a vida por uma empresa, e se você morrer? Você está dando a vida por um ministério, e se você morrer, você acha que o ministério vai acabar? Você acha que a empresa vai fechar? Você está trabalhando noite e dia para colocar pão à sua mesa, e isso está te custando ausências. Marido, se você morrer, a tua esposa vai casar de novo. Esposa, se você morrer, o teu marido vai casar de novo. Ninguém quer que ele se case de novo, porque às vezes morre, aí passa 6 meses, a gente tem que viver um luto eterno. Amor, se morrer já sabe. O luto, clinicamente falando, é 6 meses. Passou de 6 meses, não vem com essa coisa não. Acabou de morrer, bispo, você é a mesma coisa. Pega o seguro de vida, casa, carro, meu Deus do céu. O outro vai chegar com tudo pronto. Trabalhei tanto, Jesus.
Às vezes você está mantendo aparências por aquilo que vai te matar, vai te destruir. E não é a vontade de Deus. Deus quer que você se exponha. Deus quer que você chegue diante dele. Olha, não estou preocupado com os aplausos das pessoas. Não estou suportando mais isso. Não estou dando conta mais disso. Procure alguém, converse com alguém. Sabe por quê? É rosto descoberto. É sem máscaras. É sem véu. Não, mas se eu demonstrar fraqueza para minha família, eles vão acabar comigo. Se eu demonstrar fraqueza para meus funcionários, acabou a empresa. Então morre. Demonstrar uma força que não tem. Demonstrar uma verdade que não carrega. Demonstrar uma riqueza que não possui. Vida falsa, mentirosa. Jesus quer transformar o véu, como fez conosco, numa realidade. Moisés perdeu a aparência de glória, e agora ele está se escondendo atrás daquilo que não é real. Lembra de Adão? Pecou, se escondeu atrás das árvores. Ainda hoje estamos nos escondendo atrás da nossa religiosidade. Ainda hoje estamos nos escondendo atrás do nosso status, atrás do nosso carro, atrás do nosso trabalho. Ei, quem é você na essência? É para esse que Jesus tem um milagre. Quem é você na essência? É para esse, é para essa que Jesus tem uma porta aberta. Quem é você na essência? É para esse, é para essa que Jesus tem uma transformação de glória em glória. Eu sei que é uma questão social. A gente costuma fazer o que todo mundo está fazendo, porque a gente quer ser igual a todo mundo. Deus te fez diferente. Seja diferente. A um foi dada a revelação, a outro foi dada a visão. E tem aquele que só carrega a vassoura, irmão, e varre a igreja. E glorifique a Deus por causa disso. Sabe por quê? O que importa é ser a pessoa certa no lugar certo. Fazendo a vontade de Deus. Não se mutile. A gente vive numa sociedade que atualmente pessoas gastam mundos e fundos para serem aceitos, para serem aquilo que não nasceram para ser. Pessoas estão gastando horrores para uma transformação externa, mas o interno ainda está do mesmo jeito. Não adianta mudar o externo, irmão, se o interno não foi impactado. Vou colocar um botoxinho, pode pôr, tá, irmão? Coloquei um botoxinho aqui na testa aqui para não enrugar, não tem problema. O que foi, pastor Ney? Quer que eu te indico? Eu indico. Eu venho de uma igreja, de uma casa assembleana. Meu pai, achando que estava servindo a Deus, mutilou geral. Acabou com a minha infância. Destruiu minha adolescência. Porque ele julgava que ele estava certo. Filho de pastor não pode fazer isso. Filho de pastor não pode fazer aquilo. Filho de pastor não pode ficar em casa domingo de noite para assistir os Trapalhões. Nunca assisti uns Trapalhões na vida, irmão. Isso aqui só os velhos vão lembrar. Tinha que estar na igreja. Tudo que eu queria é assistir um episódio do Didi Mocó.
Filho de pastor não pode jogar bola. Filho de pastor não pode ir na praia. Filho de pastor não pode soltar pipa. Filho de pastor não pode jogar bolinha de gude. Filho de pastor não pode andar com esse, não pode tentar. O que filho de pastor faz então, pai? Filho de pastor acorda cedo no domingo, pega a Bíblia, põe debaixo de braço, pega um maço de folheto desse tamanho aqui e até chegar na igreja vai evangelizando todo mundo. Eu era só uma criança de 9 anos. Fica tranquilo, eu não estou na sala terapêutica não. Mas sabe o que eu quero revelar para você? Às vezes você está matando quem está ao seu entorno, porque você está vivendo uma vida de atuação, de mentira, de faz de conta. Vivi prejuízos enormes. Ora era religiosidade, ora era isso, ora era aquilo. Por quê? Meu pai não tinha conexão real comigo, porque a conexão dele estava na aparência. E quando a tua conexão está na tua aparência, você perde a capacidade da percepção e da revelação. Quando você está conectado à imagem que você quer que os outros vejam, você perde a oportunidade de ser transformado. Jesus diversas vezes chega para o aleijado e pergunta: o que quer que eu te faça? Mas é óbvio, ele não anda. Não, Jesus quer saber o que ele quer além da deficiência dele. Jesus quer saber se de fato ele quer sair daquele lugar. Jesus quer ver o que ele carrega dentro dele. Não é aquilo que os olhos de Jesus estão vendo. Jesus quer ouvir. Jesus, é como se Jesus dissesse: eu vejo que você é um paralítico, mas eu quero saber da tua boca. Eu estou vendo uma coisa, mas eu quero saber o que tem dentro. Eu vejo que você é cego, mas o que tem dentro de você é uma vontade de voltar a ver. Ei, Jesus não está lidando com aquilo que ele está vendo, que os homens estão vendo. Jesus lida com o coração. Ele disse a Samuel na casa de Jessé: pode parar, não é Eliabe, não é Samar, não é nenhum desses meninos, porque eu não vejo como você vê, Samuel. Eu não vejo a grandeza, eu não vejo a riqueza, eu não vejo a estética, eu não vejo o que está do lado de fora, eu vejo o que está dentro da alma. E às vezes você traz maior esforço para esconder as secreções da tua alma. Eu não vejo, mas Jesus está vendo. Jesus não quer abençoar o cabelo bonito que você tem. Jesus não quer abençoar o porte físico que você carrega. Jesus não quer abençoar as roupas estilosas que você conquistou. Jesus não vai abençoar seu carro, sua casa, não. Eu tenho a sensação que Jesus é igual a mim como pai. Meu filho está com 14 anos. Está nascendo bigode na cara. Mas eu olho para ele e vejo ainda aquele gurizinho. É o gurizinho para mim. Jesus te vê do mesmo jeito. Você pode chegar pimposo, grande, achando. Não. Jesus está vendo a essência, mas Ele quer que você ponha para fora aquilo que está aí dentro. É sem véu no rosto, porque aqui tem transformação de glória em glória, é contínua. Enquanto Moisés recebeu uma rajada de glória, o apóstolo Paulo está dizendo: nós não somos como ele, nós temos a oportunidade de viver a continuidade. Deus quer que você entenda isso, irmão. Porque às vezes a vida não rompe, porque a gente está pautado apenas numa atuação. A gente tem preocupação. Jesus, ele quer intimidade. Eu posso falar uma coisa sobre intimidade? Você recebe qualquer um na tua casa? Lá no Rio de Janeiro, irmão, quando eu era guri, era assim, ó. Bateu na porta, entrou.
precisava avisar, anunciar, nada. Hoje em dia você só vai na minha casa se eu te convidar. E você pode ter certeza que você vai chegar lá, as coisas vão estar organizadas. Agora existe um nível de intimidade. Eu tenho intimidade com a minha sogra. Minha sogra toda segunda-feira está lá em casa. Ela encontra cueca jogada no chão, ela encontra a louça suja na pia, ela encontra sapato jogado, ela encontra tênis. Sabe por quê? Intimidade. Jesus quer intimidade. Para de formatar a casinha, para de ajustar a casinha, sabe, para mostrar aquilo que de fato não é. Jesus não atua, não tem atuação nesse lugar. Jesus, ele quer verdade no altar, é pôr para fora, é vomitar, Por que você fica defendendo o pecador dentro de você? Por que você protege o pecador dentro de você? Por que você esconde esse maldito, essa maldita dentro de você? Por que você não deixa que as pessoas vejam esse perturbado, essa perturbada dentro de você? Quem protege criminoso é conivente. Esse maldito pecador que está dentro de você está destruindo a tua vida. E sabe o que você faz? Você conta mentiras para proteger ele. Ele está levando a tua vida para o inferno. E sabe o que você faz? Você fica mascarando ele para que ninguém veja ele. Ei, está na hora de expor aquele que está te levando para o inferno. É estranha essa conversa, né? Mas quantas vezes você não escondeu o mentiroso? Quantas vezes você não abrigou o adúltero ou a adúltera? Quantas vezes você não abrigou o viciado em pornografia? Quantas vezes você não escondeu o trapaceiro, a trapaceira, o corrupto? Quantas vezes você não abriu a porta? Vem cá, eu te escondo. Até quando você vai fazer isso? Jesus quer saber quem você é. Ou melhor, Ele sabe. Mas Ele quer que você coloque para fora. É sem véu. É sem máscara. Porque onde há o Espírito, há liberdade. Porque se o Espírito... Não é onde está o Espírito aqui não. Se o Espírito fez morada aqui, você é livre. Você não tem medo de demonstrar vulnerabilidade. Você não tem amarras, porque você vem, Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, olha só, Jesus, é o seguinte, vou pegar metade dos meus bens, vou dar para todo mundo, cara, e se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu vou restituir esse alguém. Liberdade chegou, e quando a liberdade chega, a gente não fica escondendo prisioneiros da alma. A gente não fica escondendo assassinos dentro de nós. A gente não esconde pecadores dentro de nós. Quando a liberdade chega, é tudo aberto, é tudo exposto e o nome do Senhor é glorificado. E é o primeiro passo para uma transformação. Fica de pé que a gente já apanhou demais hoje. Deixa de atuar, irmão. Está na hora de deixar de ser um ator da vida. Está na hora de ser real. É difícil ser real. As pessoas vão parar de te aplaudir. As pessoas não vão querer mais andar com você. Mas quem é real não precisa carregar o fardo das fantasias da vida.
Quem é real não precisa carregar o fardo das máscaras em suas costas. Alguém vai olhar para você, mas eu te admirava tanto. Mas eu me espelhava tanto em você. Mas você era uma inspiração para mim. Então agora você diga, então você se inspire agora pela verdade que eu carrego. Não pela mentira que eu contava para você. Eu vivo atendendo pessoas. E às vezes as pessoas que são ofendidas, a grande questão delas era, mas parecia que estava tudo bem. Parecia que ele não era essa pessoa que demonstrou ser. Porque a gente não consegue ser um personagem a vida inteira. Em algum momento, alguma hora, a realidade vai vir à tona. E aí mundos desabam. Vidas se frustram. Mas Jesus vai dizer, se você conhecer a verdade vai te libertar. Para de esconder essas personas malignas que você carrega dentro de você. Manda prender essa turma. Para de muquear, para de guardar, não. Está te matando, está te destruindo, está acabando com o seu entorno. Jesus está aqui para nos atravessar com a palavra. Espada de dois gumes. Traz discernimento. Separa emoção da razão. Essa é a palavra. Eu louvo a Deus por causa da palavra nessa casa. Aqui não tem mimimi, aqui não tem mais. Aqui é palavra. Quando eu saio desse lugar confrontado, eu digo, Deus falou. Porque se eu entro no ambiente de glória, eu me sinto confortável, alguma coisa está errada. Como eu, pecador, a semana inteira, entro na presença de Deus e me sinto bem. Não tem como. Deus está nos dando uma oportunidade hoje. O céu está dizendo, filho meu, filha minha, vamos tirar esse véuzinho do rosto. Vamos mostrar para todo mundo que não tem glória aí. Vamos mostrar para todo mundo que não tem verdade aí. Vamos mostrar para todo mundo que talvez você está vivendo uma vida mentirosa, se esforçando, se mutilando. A tua semana não será mais a mesma. Essa semana eu profetizo, não será a mesma. Essa semana não será a mesma. Não será a mesma. Ninguém sai de uma cirurgia sorrindo. Escute bem isso. Ninguém sai de uma cirurgia sem sentir dor. Sente dores nos primeiros dias, mas depois a gente olha e percebe, houve mudanças em mim. Porque a maquiagem não te custa nada, não tem dor. Mas você lá e faz a cara que você quer. Mas quando você vai para a mesa cirúrgica do Espírito Santo, Ele mete o bisturi em você, te sangra todinha, mas te coloca no lugar do jeito que Ele quer. Porque a palavra, o Evangelho não é a imagem e semelhança desse, não é a imagem e semelhança dessa, é a imagem e semelhança dEle.